Hoje é a última mensagem que pregamos no tocante à vida do rei Josias, não é? Hoje é a última mensagem. Fechamos o ciclo e, se eu não estou enganado, foram 6 mensagens que pregamos nesses 2 capítulos através da vida desse personagem, o rei Josias. Então, voltemos-nos agora para a leitura da palavra do Senhor no capítulo 23 de 2 Reis, versos 28 e 29, e depois vamos para Crônicas. Diz assim a palavra do Senhor: quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria ao rio Eufrates, e tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Megido no primeiro encontro. Agora vamos mais para frente, 2 Crônicas, capítulo 35, os versos de 20 a 25, que diz: depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto a Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvido às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram de carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs um lamento sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm se referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro de Lamentações. Palavra do Senhor, palavra de vida. Quero convidar você a orar comigo, pedindo que Deus fale conosco enquanto a sua palavra é proclamada. Amado Senhor, querido Deus, muito obrigado, Pai, pela vida que é tão preciosa. Muito obrigado, Deus, pela liberdade, Senhor, que é um grande valor. Estar na tua casa, neste lugar chamado casa de oração, podendo te louvar, bendizer o teu santo nome, com os nossos irmãos, irmãs, com a nossa família, com os amigos. Que bênção cessarmos as nossas atividades de trabalho secular, plenamente necessário para a nossa vivência, e como dom do Senhor, que o homem trabalhe e desfrute do resultado do seu trabalho. Mas, Senhor, se precisamos nos alimentar fisicamente, sabemos, como diz a tua palavra, muito mais precisamos nos alimentar do pão dos céus. Precisamos nos alimentar da tua palavra. Precisamos ser, ó Deus, guiados por ti, orientados pelo Senhor. Precisamos ser fortalecidos no nosso ser espiritual, para que, fortalecidos e orientados pelo Senhor, vivamos de tal maneira aqui, ó Deus, que vivamos com qualidade de vida, debaixo da tua bênção. Vivamos de tal maneira aqui na expectativa da vida eterna em Cristo Jesus, e que no nosso limitado tempo aqui, a nossa vida seja uma bênção para muitos outros por onde nós passarmos. Fala conosco nesta noite, através daquilo que o Senhor já falou, através daquilo que o Senhor já fez, através dos teus servos. Fala conosco nesta noite.
em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, parece até contraditório ou paradoxal. Começamos essa série de mensagem falando sobre o rei Josias, e o primeiro tema da mensagem foi sensatez. Sensatez. Aprendemos com o rei Josias quanto à sua postura sensata, que fez toda a diferença para que ele fosse quem ele foi, realizasse o que ele realizou, e para que ele deixasse o seu nome registrado na história do povo de Israel, e para que a sua vida se tornasse uma referência pedagógica para todo o povo de Deus em todos os tempos e lugares. Sensatez foi a primeira mensagem. E aí chegamos à última mensagem a respeito do mesmo rei, o rei Josias. E o tema da mensagem desta noite é insensatez. Começamos falando de Josias como rei sensato e concluímos falando sobre ele enquanto um rei insensato. Josias, como nós aprendemos nesse tempo, foi filho de Amon, um rei que não foi um rei bom, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Foi neto de Manassés, um rei também que não foi bom, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Teve como mãe Jedida, que foi uma referência para ele de sabedoria e de temor do Senhor. Se converteu ao Senhor de todo o seu coração, diz o texto que nós lemos, como nenhum rei até então havia feito. Um homem destemido, corajoso, um homem de fé, um homem temente a Deus, um homem que desejava agradar a Deus com a sua vida. Começou a reinar com 8 anos. Com 8 anos começou Josias a reinar e morreu aos seus 39 anos, tendo reinado 31 anos em Jerusalém. Porém, se aprendemos muito com a sua vida, também temos muito que aprender com a sua morte. Porque se ele foi esse homem sensato, dedicado, temente, corajoso, comprometido, valente, diante de Deus e diante do povo de Israel, e deixou marcos indeléveis na história daquele povo, considerado um dos maiores reis de Israel, também a sua morte nos ensina, e quem sabe a sua morte nos ensina mais de que a sua vida. E nós aprendemos ainda introdutoriamente, olhando para Josias, por que é que esse rei, que viveu dessa maneira tão notável, por que morreu tão cedo? 39 anos, pense. Eu fiz 45 anos, eu me sinto um adolescente. Sonho como criança. Corro como... Nem tanto, menos, pastor. O ano passado fiz 10 quilômetros na corrida de reis. Esse ano não dou conta, não me preparei devidamente. Mas a minha cabeça e no meu coração me sinto jovem de 20 anos. E me sinto de fato ainda jovem com 45 anos. Ele morreu aos 39 anos. Muito pouco se pensar numa vida, na forma como ele viveu. Por que é que esse rei morreu de uma forma assim tão cedo? Olhando para o texto, esse texto que nós lemos, essas duas porções, o livro dos reis, os 2 capítulos falam da vida de Josias, e 2 capítulos das crônicas falam também da vida deles, com alguns detalhes. E o que é que nós percebemos? Por que é que Josias morreu tão precoce? Vamos dizer assim, falando do ponto de vista natural. Primeiro porque ele saiu à luta, saiu para lutar sem necessidade. Não tinha necessidade nenhuma de lutar. Não foi convocado, não foi desafiado, não foi despertado à luta. O povo não estava com dificuldade no relacionamento, no seu entorno. Então para que Josias saiu a lutar? O texto deixa bem claro, ele saiu para lutar sem nenhuma necessidade. E eu penso que a gente já começa a aprender por aí. Será que algumas lutas que nós estamos lutando tem alguma necessidade? Ou nós estamos lutando algumas lutas que não fazem nenhum bem, que não tem nenhuma necessidade? Josias saiu para lutar, para batalhar,
numa causa desnecessária. Não precisava. A segunda coisa que nós percebemos, porque morreu tão cedo, é que ele dispôs-se a lutar com quem não queria guerra com ele. Ele dispôs-se a lutar com quem não queria guerra com ele. A guerra nunca é boa. Quando fazemos uma leitura da história, percebemos que com a guerra todos perdem. Até aqueles que se declaram vencedores saem perdendo. Perdem centenas e milhares de vidas. Recursos são investidos. Todos perdem com a guerra. Mas existe guerra que, vamos dizer, na lógica humana faz sentido. Porque de alguma maneira, se você não lutar, não guerrear, você será vencido. Seu inimigo vai lhe destruir. Então tem guerra, tem batalha que faz sentido. Tem uma causa nobre. É algo que de fato vai te mover a lutar, porque se você não lutar, ou você não vai conquistar algo necessário, ou você vai ser conquistado, você vai ser vencido. Não era o caso de Josias, disposto a lutar com quem não queria guerra com ele. E você já viu aquele ditado que diz assim: quando dois não querem, quando um não quer, dois não brigam? O rei Neco não queria, mas Josias como que insistiu. E terminou no que nós temos sido informados no texto. A terceira razão, porque morreu tão precocemente. Porque ele não consultou a Deus como em outras situações. Não consultou a Deus como em outras situações. Vocês lembram que quando ele recebeu a palavra de Deus, que foi lida, a primeira coisa que ele fez naquele momento foi consultar a Deus a respeito de qual era a vontade de Deus. Se o que estava ali sendo descrito era aquilo que Deus tinha para eles. Ele consultou a Deus, e porque consultou a Deus, foi favorecido, foi abençoado. Mas agora, perceba, depois de ter crescido, depois de ter avançado, depois de estar no momento mais elevado, ele esqueceu do início. Não consultou a Deus e saiu para guerrear. E porque não consultou a Deus, saiu para guerrear, deu também no que deu. A quarta razão porque morreu tão precoce é que ele não considerou os sinais de Deus para não lutar. Porque apesar dele não ter buscado a Deus, Deus usou a vida de um homem ímpio. Neco não era israelita, Neco era um faraó, era um egípcio, mas Deus havia de alguma maneira, não se sabe, falado com Neco a respeito daquela batalha que ele deveria batalhar. E Neco estava indo batalhar por causa de um sinal que Deus havia dado. Então perceba, Josias era um servo de Deus, mas não estava atento aos sinais de Deus. E Deus estava falando com o homem ímpio, que ouviu os sinais de Deus, mas Josias, como servo de Deus, não estava ouvindo os sinais que Deus estava dando para ele, mesmo ele sendo servo de Deus. E aí nós aprendemos que muitas vezes Deus vai estar usando pessoas que nem sempre estará no nosso meio para falar conosco a respeito de algumas coisas, e nós precisamos estar atentos. E outra coisa que aprendemos aqui é que muitas vezes é possível sim que Deus esteja falando conosco e nos dando sinais, e nós não estamos percebendo os sinais que Deus está nos dando. Alertas de Deus, advertências de Deus, chamados de Deus, insistência de Deus no mesmo assunto, no mesmo tema, na mesma situação. E nós, assim como Josias, não estamos atentos aos sinais que Deus está dando para nós. Um rei ímpio esteve atento ao que Deus estava falando para ele. Um rei que não era da descendência do povo de Deus, ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus. Josias era um homem temente a Deus, amava a Deus, mas não esteve atento à mensagem que Deus estava transmitindo para ele. Por isso ele morreu precocemente. E aí podemos ainda perceber porque ele morreu precocemente, é que ele usou de engano com o fim de vencer o seu inimigo. Usou de engano com o fim de vencer o seu inimigo. Diz o texto que ele se disfarçou, saiu no meio do exército e foi lutar. Diz que quando lançaram as flechas, acertaram o rei. Talvez Neco
não tinha nenhuma intenção, como ele havia anunciado, de matar o rei Josias. E se tivesse visto, o pouparia, porque também fazia parte do costume dos povos antigos, às vezes arruinar o povo, mas poupava o rei. E deixava esse rei ali como referência de humilhação do povo e poupava em alguns momentos a vida do rei. Quem sabe a vida dele seria poupada, no mínimo, se ele saísse para lutar legitimamente, lealmente, sem engano, sem disfarce, sem mentira. E aí ele morreu precocemente, porque sai para lutar por seu inimigo, com todas essas faltas de condições para a luta, e ainda mais enganou, se disfarçou, não foi leal com aquele com quem ele estava debatendo. Eu penso que essas lições da vida de Josias já nos ensinam profundamente, já fala conosco de uma forma poderosa, para nós pensarmos a partir da vida de Josias, que teve uma história tão bonita. Era um homem que amava a Deus, era um homem que temia a Deus, foi um homem que realizou grandes feitos de Deus. Mas chegou um momento da sua vida que parece que ele ficou insensível ao que Deus estava falando com ele, insensível ao que Deus queria para a vida dele. E nós todos, eu e você, temos essa tendência de quando chegamos a um determinado momento da nossa vida, que quando chegamos a determinadas conquistas, e eu falei isso domingo, nós nos esquecemos do nosso pequeno começo, nós ficamos resistentes às mudanças, nós às vezes ficamos insensíveis aos alertas e aos chamados de Deus para a nossa vida, e isso é perigoso, para mim e para você, se incorrermos nesse erro. E eu gosto da palavra quando Paulo escreve aos Romanos dizendo que tudo quanto ficou escrito para o nosso ensino, ficou escrito. Então, se ficou escrito que Josias começou de uma forma sensata e foi muito bem, foi muito próspero, e por causa da sua insensatez ele teve uma morte tão precoce, isso é para ensinar para mim, é para ensinar para você que nós precisamos, na nossa caminhada com Deus, em todo o tempo considerar o que disse Jesus: vigiar e orar, para não cair em tentação. Vigiar e orar. E talvez a gente deve vigiar e orar no tempo que esteja o melhor tempo da nossa vida, que é quando nós somos mais propensos a falhar e a pecar. Porque nos momentos difíceis tendemos a nos humilhar e a buscar a Deus, é uma tendência nossa. Mas nos melhores momentos tendemos a ficarmos soberbos, arrogantes, altivos, insensíveis à direção de Deus e seguirmos a nossa própria vontade, os nossos próprios caminhos. E aí é o maior risco que eu e você podemos correr, que foi o caso de Josias. Algumas lições, entre tantas que poderíamos tirar, e na célula você pode acrescentar, mas algumas eu quero destacar. Olhando para a vida de Josias, o que podemos aprender a respeito do ser humano, de mim, de você, de toda a humanidade? Primeiro, por mais virtuoso que seja, todo homem é pecador. Por mais virtuoso que seja, todo homem é pecador. Quando nós olhamos para a história de Josias, já vimos juntos aqui, coisa linda a vida de Josias. Mas ele não deixou de ser um pecador. E a palavra nos faz entender isso. O salmista Davi, no Salmo 51, e nós já conhecemos, diz: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Já nascemos em pecado. O pregador Salomão, capítulo 7, Eclesiastes 7:20, diz: não há um justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não há um justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando olhamos para nós e quando olhamos para todo ser humano, não temos outra conclusão a não ser esta: por mais virtuoso que pareça ser um homem ou mulher, ela é um pecador, é uma pecadora. A segunda lição que tiramos, olhando para a vida de Josias, é que, por mais forte que pareça, todo homem é fraco. E parece tão desagradável ouvir isso. Por mais forte que pareça, todo homem é fraco. E nós vimos isso em Josias. Parecia um homem até que perfeito na sua história, no seu trabalho, no seu ministério.
mas vemos na sua insensatez a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza. E aí a palavra de Deus deixa isso bem claro para nós. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, diz a palavra: aquele, pois, que pensa está em pé, cuidado para que não caia. Aquele que está firme, cuidado para que não tropece. Ninguém tem de que se gloriar em relação ao outro, porque estamos todos numa mesma realidade de essência, que é a humana, e portanto somos herdeiros da desumanidade de Adão. Porque nós somos herdeiros da humanidade que Cristo trouxe para nós, e somos herdeiros da desumanidade de Adão. Porque depois que Adão pecou, ele tornou-se desumano, e nós herdamos a sua desumanidade, e Cristo veio para resgatar a humanidade que se havia perdido, nossa, em Adão. Em Cristo nós podemos voltar a ser humanos. Fora de Cristo nós somos todos desumanos. E aí aprendemos olhando para Josias que por mais forte que pareça alguém, esse alguém é fraco. E lá em Provérbios capítulo 3 ratifica essa verdade com um conselho dizendo: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento, porque o seu entendimento é falível, vulnerável, não tem estrutura suficiente para sustentar nem você mesmo, nem eu mesmo. Então o conselho do sábio é: confia no Senhor de todo o teu entendimento. Não confie, não se apoie, não se sustente no seu entendimento, nos seus recursos, nas suas condições, nas suas capacidades, porque elas não são suficientes para você e nem para mim. E aí o profeta Jeremias nos faz compreender com profundidade essa realidade de quem nós somos e do nosso coração. No capítulo 17, verso 9, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse texto é tão forte, esse texto nos confronta, nos faz perceber quem nós somos, a nossa realidade, e que nós podemos nos enganar, por mais seguro que pareçamos estar. Nós somos mutáveis, mudamos de vontade, mudamos de pensamento, mudamos de sentimento, mudamos de comportamento em todo o tempo. Razão pela qual não podemos fundamentar a nossa própria vida nos nossos próprios conceitos, nos nossos próprios valores. Pregava, como pregou os iluministas, dizendo adeus ao período das trevas, e agora, período da luz. A razão nos dará a resposta, a razão nos esclarecerá, a razão nos mostrará a verdade, a razão atenderá às nossas necessidades, a razão fará essas próximas gerações felizes. E depois do período iluminista, conhecido como período da razão ou das luzes, tivemos 2 grandes guerras mundiais, e nunca vimos gerações tão inseguras, tão inconstantes, tão depressivas, tão ansiosas, tão nocivas, como as gerações de lá até aqui. Se avançamos em alguns aspectos científicos, em tantos outros, estamos ficando para trás. E o que é que nós percebemos? Percebemos essa realidade do homem, que ainda que pareça forte, é fraco. Ainda que pareça forte, é fraco. Quando é que o homem se torna forte? Quando ele está na fortaleza de onde ele veio, como disse o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E disse mais ele: de uma coisa posso me gloriar, se posso me gloriarei nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E se alguém quer se gloriar, glorie-se na cruz. E por que gloriar-se na cruz? Repito, porque na cruz nós percebemos a nossa miséria, a nossa total limitação e a nossa total dependência de Deus. E aí, por mais nobre e por mais forte que pareça um homem ou uma mulher, lembremos
são fracos. Quando você olhou para as grandes autoridades, Nabucodonosor parecia invencível, já falei, foi comer capim. Quando nós olhamos para autoridades tão notáveis como Alexandre o Grande, cujo braço se estendeu a tantas conquistas, faleceu tão jovem. Os Césares. Quando nós pensamos na história e lembramos de Hitler, na sua força, na sua capacidade carismática de movimentar, de mobilizar a pessoa, mobilizou a nação inteira, influenciou tanta gente, parecia que não passava, passou. E qualquer líder que você possa lembrar, todos eles passaram. E qualquer pessoa que você possa lembrar importante na história é lembrança, porque por mais forte, por mais influente, por mais nobre, por mais elevado que estivesse, lembremos-nos, não passava de homem, de mulher. E portanto, por mais forte que pareceu, todos eles foram e são fracos. Só podemos ser fortes quando estamos na fortaleza que é Deus, porque Ele nos fortalece, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos protege, porque Ele nos dá direção, porque Ele nos dá sabedoria, porque Ele nos torna capazes apesar da nossa incapacidade. Apesar da nossa incapacidade. Aprendemos, olhando para a vida de Josias, uma outra lição. Por mais seguro que pareça, não é bom se precipitar. Por mais seguro que você pareça estar, não é bom se precipitar. O que é que nós podemos entender como precipitação? Precipitação é uma pressa irrefletida. Precipitação é uma pressa irrefletida. Diferente de precipitação, diríamos que o contrário seria a procrastinação. A procrastinação é: eu já sei o que devo fazer agora, mas não faço. Deixo para fazer depois aquilo que eu sei que já tenho que fazer agora. Isso é procrastinação. Precipitação é: eu ainda não tenho certeza do que eu devo fazer, mas eu tomo a decisão de fazer, mesmo sem estar cercado das informações, mesmo sem ter as devidas orientações, mesmo sem estar seguro de que é o melhor, de que de fato devo fazer, então vou lá e faço. Então, a precipitação é uma pressa irrefletida. Ainda não sei e decido então tomar a decisão, decido escolher, decido fazer, e aí a precipitação leva ao precipício muitas vezes. A precipitação leva à ruína. E diz o Provérbios 19, verso 2: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Pense comigo, o nosso jovem rei, querido rei Josias, foi precipitado. Não refletiu, não buscou a Deus, não buscou conselhos dos seus conselheiros. A Bíblia não fala nada. Isso parece o seguinte, que ele foi intempestivo na sua decisão. Não ouviu conselhos, não seguiu orientações e, como já vimos, não buscou a Deus. Então ele foi precipitado, agiu sem refletir, agiu irrefletidamente. E no Provérbios 25, 28 diz ainda: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Olha só, como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode se conter no seu espírito. O homem que não contém os seus impulsos, seus desejos, suas vontades. É como uma cidade cujos muros foram derrubados. O que é que isso quer dizer? É um homem que está vulnerável a toda forma de ataque, que várias situações podem lhe atingir. Várias situações podem lhe atingir. E quando nós pensamos nesse texto, que um homem que não sabe conter os seus impulsos, o seu desejo, geralmente nós pensamos em temperamento, aquela pessoa que é mais explosiva. Não. Mas isso também é o homem que não consegue conter o seu desejo em relação ao dinheiro. O homem que não consegue conter o seu desejo em relação à mulher alheia. O homem que não consegue conter o seu desejo em relação ao bem do outro. O homem que não consegue conter o seu desejo em relação às palavras. O homem que não consegue conter
a sua vida na relação com os outros. Diz que é como uma cidade com os muros derrubados. E aí, nos ajudando a não agir como Josias, precisamos refletir e precisamos buscar de Deus a graça do domínio próprio. Conter o nosso espírito, nosso ânimo, nossa motivação, não agir precipitadamente, buscar a Deus, ouvir bons e sábios conselhos, orar mais um pouco antes de decidir. Quero aqui ressaltar, não estou dizendo que você deve ser um procrastinador. Não estou dizendo que você deve ser daquele e daquela que deve estar empurrando toda a situação com a barriga, que nós temos tendência de fazer isso. Procrastinação é diferente de precipitação. Já falei e repito. Procrastinar é já sei o que tenho que fazer, está na hora de fazer e deixo para fazer depois. Posso até perder a oportunidade de ter feito. Precipitação é ainda não tenho consciência, ainda não tenho certeza, ainda não estou cercado de informações suficientes e decido agir. Isso é precipitação. E aí, por fim não, quase que por fim, aprendemos ainda com Josias que, por mais vulnerável que seja, isso aqui me falou muito ao coração. Por mais vulnerável que eu seja, que você seja, viva de tal maneira que na sua morte muitos chorem. Josias foi precipitado? Foi. Ele era um ser humano como eu e como você, limitado, como nós já vimos, teve algumas falhas, ficou claro para nós nesse texto. Mas perceba, Josias viveu de tal maneira, ele se comportou de tal maneira enquanto ele viveu na relação com o seu povo, que quando ele morreu, muitos choraram a sua morte. Olha lá o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Na verdade, eu pulei o texto, mas o texto está falando, eu não coloquei aqui e eu acho que não deixei lá para Priscila. Mas se você olhar o texto aí, o texto está falando o seguinte, que todo o Judá, toda a nação de Israel, pranteou, chorou a morte do rei Josias. Toda a nação. E diz mais, o profeta Jeremias chorou e escreveu lá nas Lamentações seu pranto, sua tristeza pela morte de Josias. A morte de Josias foi uma grande perda para a nação. Porque em vida, Josias viveu de tal maneira que abençoou a vida de muita gente. Em vida, Josias realizou atos que marcaram a história do povo de Israel. Em vida, Josias se comportou de tal maneira que muitas pessoas foram beneficiadas. Muitas pessoas foram livradas do juízo por causa do comportamento de Josias. Muitas pessoas se aproximaram de Deus por causa do comportamento de Josias. Muitas pessoas foram prósperas por causa do comportamento de Josias. A vida de Josias, 39 anos, foi suficiente para livrar uma geração inteira da ruína, abençoar uma geração inteira e deixar um legado que continua abençoando outras gerações, como nós estamos sendo abençoados pela sua vida, na sua instrumentalidade. Então o que é que nós aprendemos com isso? Por mais vulnerável que eu e você seja, nós somos limitados. Já aprendemos, nós não temos toda a força, todo o poder, todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a riqueza. Sim, temos os nossos limites, mas a nossa vida pode ser uma bênção para a vida de muitas pessoas. O modo como nós decidimos viver pode fazer diferença na vida de muita gente. O modo como vamos usar os nossos recursos nessa vida pode fazer diferença na vida de muita gente. O modo como vamos usar o nosso tempo, os nossos dons, o nosso dinheiro pode marcar muitas famílias, muitas pessoas, uma geração, uma cidade. Sim, a nossa vida pode fazer diferença na vida de muitas pessoas, de modo que eu e você precisamos viver primeiro para a glória de Deus e depois para abençoar pessoas, viver de tal maneira que quando Deus chamar você e a mim, faça muita falta aqui nesta terra. Pessoas possam olhar e possam chorar por lembrar, perdemos um grande amigo.
perdemos um grande companheiro. Quando acontecer, não é da minha esposa me perder, ela olhar e chorar, senão porque pensando no seguro que é muito grande. Mas ela chorar e dizer, eu perdi um esposo maravilhoso. Se Deus chamar ela antes de mim, eu chorar e dizer assim, eu perdi uma mulher maravilhosa. Se eu perco alguém da igreja e dizer assim, olha, perdi um membro, eu não quero perder ninguém, mas esse jamais ainda. E se eu partir, você chorar e dizer assim, nós não queríamos perder o nosso pastor, aleluia. Ninguém diz amém, pelo amor de Deus. O que é que quero refletir com vocês? Que a nossa vida aqui seja uma bênção para muitas pessoas. Josias pecou. Josias morreu cedo. Mas Josias abençoou muita gente. Está lá na glória com Deus. O pecado de Josias não foi pecado que lhe incorreu na perda da salvação. O pecado de Josias foi um pecado que fez com que ele vivesse menos tempo nessa terra. E aqui eu quero tirar uma outra lição com você. Veja bem, preste atenção no que eu vou falar. Você já está prestando, eu sei, mais um pouco. Existem alguns erros que nós cometemos, que são erros reparáveis aqui. Erros que nós cometemos e nós nos arrependemos e nós podemos tratar e eles não terem algumas implicações nocivas e destrutivas para a nossa vida. Mas tem determinados erros que nós cometermos aqui, eles podem ser fatais. Pastor, Deus não perdoa todo erro, todo pecado. Onde houver sincero arrependimento, onde a pessoa que pecou voltasse para Deus arrependida humildemente, Deus vai perdoá-la. Deus vai manifestar a sua graça. Mas tem determinados pecados que cometemos que mesmo Deus perdoando, eles têm consequências irreparáveis. São coisas que não tem como resolver. Não tem como voltar atrás. Deus perdoou. Você vai ser salvo, estará na eternidade para sempre. Mas tem determinados erros que mesmo você sendo salvo, podem ter implicações irreparáveis ainda aqui. Que vai te trazer dor de cabeça, que vai te fazer sofrer, que vai tirar a paz da sua família, da sua igreja. E quanto mais influente você for, mais nocivo será a sua escolha, a sua decisão. E pense, não tem a ver se você será salvo ou não, porque se você crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está arrependido dos seus pecados, Cristo promete que você é perdoado e é salvo pela sua graça. Mas não se esqueça, não obstante Josias ser perdoado, ele perdeu a vida precocemente. Não se esqueça, não obstante Davi ter sido perdoado dos seus pecados, as consequências vieram sobre toda a sua casa e sobre toda a nação de Israel. Então nós devemos refletir sobre isso, porque alguns erros que podemos cometer, eles podem trazer consequências irreparáveis. E eu espero que Deus nos livre todos desses tipos de erros. Se porventura estivermos cometendo algum erro, que possamos em tempo, antes de ter desdobramentos nocivos e destrutivos para nós, para a nossa família e para todos aqueles que nos cercam, é tempo de se arrepender, é tempo de mudar, é tempo de corrigir e de desfrutar longos dias e dias abençoados. Mas se porventura você faz uma reflexão que está cometendo algum erro, é tempo de você então pedir misericórdia a Deus, arrependido, sabendo que Ele é o Deus da graça que perdoa. Mas se você não se arrepender e continuar, consequências mais cedo ou mais tarde virão sobre a sua vida. Isso é sobre qualquer um de nós. Foi sobre Davi, foi sobre Josias, pode ser sobre mim e pode ser sobre você. Que Deus nos livre e nos guarde disso, para que não só tenhamos a vida eterna, mas para que os nossos dias aqui sejam dias abençoados, de paz, de harmonia, de alegria, de prosperidade, debaixo da bênção de Deus. E agora sim, por fim, vou passando os versículos que tinha, mas por fim, a última lição que podemos tirar com o rei Josias é: por mais que tenha falhado, há esperança para você em Jesus Cristo. O amém poderia ser mais forte, né?
por mais que você e eu tenha falhado, há esperança para nós em Jesus Cristo. Que coisa boa. Que coisa boa saber que nada está perdido, que há esperança para mim, que há esperança para você, independentemente do que você fez até aqui, há esperança para você em Cristo Jesus. E por que estou dizendo isso? Que relação tem a ver Josias com Jesus? A relação já começa com o nome. Josias é Deus cura, e Jesus é Deus salva. Josias pode ter curado a nação de Israel daquele momento, mas somente Jesus pode salvar Israel, e somente Jesus pode nos salvar. E por mais que ele tenha falhado, lembre, se você olha lá para Mateus, não é Mateus aqui, o nosso querido Mateus, filho do Anísio da Rosa, é o evangelista Mateus, Mateus. Se você olha para o primeiro capítulo do evangelho de Mateus, você vai perceber lá que está falando a respeito da genealogia de Jesus. Começa falando que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão, e vai começando a falar da descendência de Jesus. E quando chega um determinado momento, se você ler, vai estar falando que estava lá naquela descendência Manassés, que estava lá naquela descendência Amon, o avô e o pai de Josias. E lá na frente, quem é que está na descendência? Josias. Josias se encontra na história de Cristo, na genealogia de Cristo, na história da salvação. Lá está Josias. Por mais falho que eu e você seja, há esperança para mim e para você na pessoa maravilhosa de Jesus.